Olá, começa agora mais uma edição do Brasília de Perto. Nosso programa de hoje vai falar sobre uma cidade que nasceu para ser um pequeno bairro e que se tornou um dos maiores canteiros de obras da América Latina. O nosso estúdio móvel está estacionado em Águas Claras, região jovem e pulsante do Distrito Federal, que virou cidade há 12 anos. O nome deve-se a um córrego que nasce aqui na região. Conosco está o secretário de Infraestrutura, Júlio César Pérez. Obrigado pela presença, secretário. Muito obrigado, Diego. De acordo com o último levantamento da Codeplan, quase 122 mil pessoas vivem aqui em Águas Claras. Vamos ver. Águas Claras surgiu há 12 anos como um bairro de Taguatinga. Com a construção de prédios, ela se verticalizou e transformou-se em um grande canteiro de obras. A cidade é dividida ao meio pelos trilhos do metrô, que conta com as estações concessionárias, Águas Claras e Arniqueiras em funcionamento, e a estrada Parque ainda em construção. E por falar em metrô, vamos àquele que é um dos principais problemas da cidade. Apesar de 3 estações em funcionamento, o trânsito caótico é o calcanhar de Aquiles de Águas Claras. E segundo a Codeplan, aqui em Águas Claras, 93% dos donos de apartamentos têm pelo menos um veículo na sua residência. Vamos conferir o vídeo. Quando chega na entrada, para entrar aqui para Águas Claras, saindo ali da Arniqueira, aquele balão, tá horrível. Muito engarrafado aqui, principalmente essa via aqui. No período da manhã, você não consegue andar, porque são só 2 vias, a Castanheira e a Araucária, tudo em gaveta aqui, aí não tem como você prosseguir. Muita gente, muito carro e as vias são estreitas, né? Precisa fazer novas passagens do lado sul para o lado norte. Para sair de Águas Claras é mais ou menos de 30 a 40 minutos. Se tiver acidente, até 2 horas. Secretário, hoje o morador de Águas Claras sofre com o trânsito. No curto prazo, tem solução ou não? Eu acho que não só de Águas Claras, mas Brasília em si sofre. Eu acho que aqui nós temos a coisa de curto prazo para mais a parte interna, que são esses 4 viadutos que nós iremos começar no segundo semestre. Resolve uma locomoção interna, mobilidade interna. Na parte externa, para você sair de Águas Claras, eu acho que passa pela revitalização e a mudança de modal para que você possa andar mais de metrô e dar futuro intervalos. Secretário, além do trânsito, o adensamento populacional trouxe outros problemas, né? Como abastecimento de energia, de água. Na verdade, nós tivemos, na época do professor Cristóvão, quando foi concebido Águas Claras, ela tinha um determinado potencial. Depois, na época do professor Cristóvão, isso foi remanejado, o professor Zimbes aumentou esse potencial, o planejamento dele, aceito pelo governo, de 3 para 5 e de 5 para 7. Logicamente que ao longo desse tempo, CAESB e SEB vem se dotando de energia e água para abastecer essa total população que hoje Águas Claras está a caminho de ter. O arquiteto e urbanista que projetou Águas Claras também participa conosco com uma pergunta. Vamos ver. O projeto foi feito concomitante com o projeto do metrô. E a gente pode estabelecer estações, definindo pontos de encontro, centros de bairro e tudo mais. E a gente achou que a cidade ia se envolver muito com o metrô e tirar proveito. E o cara ali dentro seria um cara muito mais pedestre do que um cara motorizado. Por isso a cidade foi planejada propositalmente com ênfase no convívio do pedestre, no bem-estar do pedestre. Secretário, é possível resgatar essa vocação de Águas Claras de ser uma cidade voltada para o pedestre? Quando o professor Zimbel ele fala na criação da cidade voltada para o metrô, significa a mudança de modal que nós estamos falando, você usar menos carros e usar mais metrô. Um outro fato importante, que eu acho que isso vai servir agora com a inauguração do futuro centro administrativo, é nós descomprimirmos o centro de Brasília, pensando numa Brasília, num plano piloto mais para fora do que você caminhar para dentro. Mas quando você leva o centro administrativo para Ceilândia e início de Samambaia, e você consegue que as cidades sejam mais cidades, você resgata isso que você está colocando, que é o cidadão caminhar mais, estar perto do seu emprego e do seu trabalho. E por falar em metrô, o que fazer para que a gente sofra menos? Nós temos acompanhado o trabalho do Marcelo Dourado como presidente do metrô, no sentido de resgatar qualidade com manutenção, compras de novos trilhos, conclusão da 4ª estação de Águas Claras e Samambaia e Ceilândia. Logicamente que para a sua pergunta só vai atender tendo manutenção melhores, os seus horários pontuais e novos vagões para que tenham um conforto maior e a pessoa possa mudar o seu modal.
Secretário, Marcos Lima, morador aqui de Águas Claras, participou no nosso Facebook dizendo o seguinte: o trânsito é caótico e confuso, há poucos ônibus em circulação, o que dificulta a vida de quem mora distante de uma estação de metrô. E no nosso Instagram, do Fato Online, a Sabrina Duarte comentou que nos horários de pico, o trânsito torna-se de fato caótico pela falta de saídas alternativas. Nós conversamos com a administração da cidade e eles falaram que tem um projeto de permitir a circulação de zebrinhas e a via interbairros. Essas soluções são viáveis? Eu acho que a integração do transporte, metrô com as pistas únicas de ônibus, dos futuros VLTs, VLPs, vão servir para você descomprimir um pouco o metrô, fazendo que as pessoas possam ir e vir no sistema ou seja, de veículo leve sobre trilho ou de pneus, nos seus locais, ou descomprimindo um pouco também a quantidade de pessoas que hoje andam de metrô. Obrigada pela presença, secretário. E você pode mandar sugestões e perguntas por meio de nossas redes sociais. Até a próxima, segunda-feira que vem tem mais Brasília de perto. E até lá você pode nos acompanhar pelas redes sociais oficiais do fatoonline.com.br.